Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias para a gente conversar aqui sobre o nosso Gigante da Colina, a segunda edição desta segunda-feira. Espero que o seu dia tenha sido bacana, né? Segunda-feira geralmente é aquele dia que a gente ainda está tentando criar ânimo, né, para a semana, mas tomara aí que a sua semana seja muito especial, que você consiga aí realizar todos os objetivos, né? O recado que eu sempre dou aqui toda segunda-feira para a galera que está aí sempre na batalha. Bom, vamos conversar aqui sobre o nosso Vascão. A gente vai falar aqui sobre a seleção da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que tivemos 3 representantes do Vasco da Gama, e também repercutir um pouquinho a entrevista pós-jogo do Léo Matos na vitória de ontem contra o Brusque por 2-1. Parece ali que nas entrelinhas pode ter tido uma crítica, né, ao treinador Marcelo Cabo, e a gente vai debater um pouquinho aqui sobre isso, beleza? A vinheta vai rodar, mas antes da vinheta rodar, você deixa o like, que é muito importante, e se inscreva aqui no canal. Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. A segunda-feira foi de pouca movimentação no Vasco da Gama, né? O Vasco venceu ontem à noite 2-1 o Brusque, ainda bem, né? Não jogou bem a partida, mas conseguiu os 3 pontos. O time ainda está decepcionando bastante. Eu vi que a torcida está ainda muito insatisfeita, né, com a postura da equipe, com o treinador Marcelo Cabo. Muita gente reclamando de como o time se comporta dentro de campo, e com toda a razão, né? O Vasco está realmente decepcionando nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Menos mal que ontem conseguiu a vitória ali no finalzinho, o gol do Léo Matos, né? Acabou salvando o Vasco, ainda bem, porque senão hoje, meu amigo, a nossa segunda-feira teria sido um desastre completo. Deu para começar a semana um pouquinho mais leve. Na quarta-feira o Vasco tem um duelo muito difícil, né? O Vasco encara o Goiás lá no estádio da Serrinha, e se o Vasco vencer, o Vasco ultrapassa o Goiás na tabela e pode entrar ali no G4 do Campeonato Brasileiro Série B, a zona de classificação para a Série A. Vai ser um jogo muito duro, né? O Vasco tem oscilado bastante, ganha um jogo e não consegue vencer a segunda partida seguida. Então vamos ver como o Vasco vai se comportar nesse jogo contra o Goiás. E agora, voltando a falar, né, da partida contra o Brusque, que foi válida pela 7ª rodada, a seleção da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi divulgada na tarde de hoje. E tivemos aí 3 jogadores do Vasco escolhidos para a seleção da rodada. O Léo Matos, que fez o gol da vitória, o Germancano, que também fez um gol, e o Leandro Castan, que deu uma assistência, né, para o gol do Léo Matos, o gol da vitória do Vasco no finalzinho. Então vamos dar aqui uma olhada nessa seleção da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, com 3 representantes do Vasco. A seleção ficou assim: Tadeu no gol, goleiro do Goiás. Na lateral direita, Léo Matos, lateral do Vasco. E aqui na zaga, uma curiosidade interessante, né? Luciano Castan e Leandro Castan. Luciano Castan do Curitiba é irmão do Leandro Castan, zagueiro do Vasco. Então os dois aí, a família Castan, fazendo a dupla de zaga nessa seleção da rodada. Na lateral esquerda, o Igor, lateral do Remo. E ali a dupla de volantes, Wesley do Avaí e Tarik do Londrina. No meio, Fabrício do Brasil de Pelotas e Guilherme Campanha, Gui Campanha, do Sampaio Correia, o Sampaio que derrotou o Botafogo, né, no sábado por 2-0. E na frente o ataque é formado por Léo Gamalho, olha só, o Léo Gamalho do Curitiba. Léo Gamalho se demole, ele broca, meu amigo, ele não perdoa não. E Germancano, né, Germancano também se demole, o homem broca, não tem jeito, é o nosso artilheiro aí, o cara do Vascão. Então essa foi a seleção da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, como eu disse, com 3 representantes do Vasco da Gama após a vitória contra o Brusque, que foram realmente os 3 jogadores ali que mais se destacaram, né? O Léo Matos com gol, o Castan com assistência para o gol do Léo Matos, e o Germancano, né, que fez, que a bola chega para o Germancano, ele não perdoa, fez o seu gol. E também o Germancano hoje foi muito comentado por conta da comemoração, né, que ele fez durante a partida. A comemoração hoje rodou o mundo aí, também foi notícia nos principais
sites de futebol, enfim, canal de TV hoje do futebol brasileiro, todo mundo comentando aí sobre o Germancano. Então realmente foram ali os 3 principais jogadores do Vasco nessa partida, nessa vitória contra o Brusque por 2-1. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui e vamos continuar falando de Léo Matos, né? A gente estava falando aqui do Léo Matos na seleção da rodada e agora a gente vai mostrar aqui a entrevista do Léo Matos no pós-jogo, né? Após a vitória do Vasco sobre o Brusque, que muita gente pescou ali nas entrelinhas que o Léo Matos teria dado ali, vamos dizer, uma cobrada, uma indireta ao treinador Marcelo Cabo quando ele disse que o Vasco fez um gol numa jogada que não treina. Então ele teria ali dado meio que disfarçadamente uma reclamada, né, da forma como o Vasco do Marcelo Cabo vem sendo conduzido. Muita gente levantou essa questão nas redes sociais. Eu vou colocar aí essa entrevista e vou querer a sua opinião. Você escuta a entrevista do Léo Matos e diz para mim, você acha que ele realmente reclamou ali do treinador ou acha que foi uma coisa natural e que ele falou ali de momento? Já era 40 e tantos do segundo tempo, realmente nessa hora não tem muito treinamento, é mais coração. Então você escuta e eu quero a sua opinião. Importantíssimo. Para a gente foi fundamental esse resultado. Do meu ponto de vista, nós não merecíamos o empate. Nós criamos muitas ocasiões no primeiro tempo, mais ou menos umas 4, 5. Não fizemos o gol. No segundo tempo, a gente iniciou fazendo o gol ali na metade e infelizmente sofremos um empate. E no final, graças a Deus, eu consegui converter ali um lance que a gente não treina, um lance que foi um pouco na base do desespero, digamos assim, porque a gente não contava com aquele gol do atacante deles, o Edu. E acabou dando certo, agradecer a Deus por esse gol, por essa vitória, e meus companheiros também pelo grande jogo. Cara, assim, eu nem vejo como tentando se encontrar. Nós estamos treinando bastante, durante a semana a gente vem desempenhando um trabalho tático muito bom. Esse tipo de conversa com o Cabo é natural, ele me cobra, eu vou cobrar ele também em certos momentos, posicionamento de jogadores que deveriam fazer uma função e de repente no momento o jogo estava fazendo outra. Então eu conversei com ele, ele já avisou o Galaza, porque eu tenho que correr e não posso ficar me desgastando em ficar falando o tempo todo. Então eu pedi a ajuda dele para orientar também o Galaza do lado de fora, porque ele estava próximo ali. Mas isso aí é tudo em prol do resultado que tivemos hoje, em prol da vitória. E conseguimos. Vamos aí, seguimos, acredito que estamos em sexto, mas não vamos parar por aí. A gente, com mais 1, 2 vitórias, a gente entra no G4 para não sair mais. Tá aí, você ouviu a entrevista do Léo Matos, como eu disse, eu quero a sua opinião. Você acha que foi realmente uma crítica, uma reclamação ali com o treinador? Ou foi alguma coisa assim, 44 do segundo tempo, nessa hora não tem jogada ensaiada, não tem jogada treinada, não tem nada, é coração na ponta da chuteira e vamos tentar achar o gol. Eu acho que pode ter sido as duas coisas, né? Porque se você pega durante a entrevista, ele também fala numa situação ali que ele pediu para o treinador ajustar o posicionamento ali do Galarza, né? Falar com o Galarza, porque ele dentro de campo não pode ficar correndo e gritando, né? Ou ele corre ou ele grita. Então pode ter sido sim uma cutucada, mas em relação à parte da jogada em si, eu acho que pode ser mais nessa linha, né? De que, não treinamos isso aí não, é porque 40 e tantos do segundo tempo, estamos aí para tentar achar o gol do jeito que vier. Mas enfim, como eu disse, eu quero a sua opinião aqui também nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!